Pois é, galera, mais um vídeo sobre o TikTok e mais um canal falando sobre ele. Mas desde quando eu vi a primeira notícia sobre o caso de espionagem desse aplicativo, eu achei interessante e queria estar comentando, queria estar compartilhando com vocês, desde a origem dele até o momento que ele começou a ser acusado de espionagem para o governo chinês. Esse aqui é o meu primeiro vídeo e quem está falando com vocês é o Márcio e esse é o canal Fragmentado. E vocês que estão me assistindo, eu já convido a deixarem um like, comentar, compartilhar com seus amigos também, se possível. E aceito sugestões para estar melhorando o formato do meu canal, beleza? Então fica ligado que depois da vinheta a gente vai estar conversando sobre isso, falou? Mas então, galera, para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo com o TikTok em 2020, eu vou estar explicando para vocês o que é o TikTok e contar um pouco sobre a origem dele, porque eu acho que a origem dele é algo que está influenciando bastante aí na decisão e no julgamento sobre ele ser um aplicativo espião, tá? Eu acho que é um fator muito importante, mas vamos lá. O TikTok, ele é um aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos. Dentro da plataforma, você consegue criar vídeos de 15 a 60 segundos, onde você consegue fazer dublagens de falas de filmes, animes, séries, ou o que a criatividade do usuário permite que ele faça. Mas também tem gente que acaba tentando dar uma inovada, fazendo alguns desafios dentro do aplicativo, por mais estranho que eles sejam. Outras pessoas utilizam só por conta dos filtros de vídeo mesmo, nada demais. Porém, o foco principal mesmo é dublagem, tá? O TikTok, como a gente conhece atualmente, ele surgiu por meio de uma fusão. E antes disso, ele se chamava Douyin e era um aplicativo muito famoso na China, que é o seu país de origem, tá? Contudo, a sua empresa, ela percebeu um grande potencial no segmento e acabou decidindo desenvolver um aplicativo que conseguisse bater de frente com o Facebook e Instagram, que são gigantes no mercado, né? Nisso, a ByteDance comprou um aplicativo americano chamado Musical.ly, que possuía recursos muito parecidos com o Douyin, e também estava crescendo bastante, ficando bastante popular, principalmente entre os jovens. Quando a ByteDance comprou o Musical.ly e fez a fusão entre os dois aplicativos, ela começou a implementar várias novas ideias, criando um aplicativo cada vez mais completo e permitindo interações entre usuários, fazendo o TikTok se tornar uma rede social muito grande, ganhando muita popularidade. E em 2018 a plataforma foi ficando ainda mais famosa, ainda mais conhecida, ganhando milhares e milhares de usuários por mês. Teve um índice altíssimo de downloads, tá? E nisso chegando à marca de 2 bilhões de usuários na plataforma. E isso é muita coisa, ainda mais em termos de internet. Para um aplicativo, vamos dizer que novo, 2018 para 2020, são um pouco menos de 2 anos. Facebook, YouTube e Instagram demoraram muito mais tempo para conseguir essa marca lá no começo. Mas aí não dá nem para relevar muito, porque já era outra época, o pessoal estava conhecendo a internet, né? Mas, de qualquer maneira, é até impressionante. Mas enfim, o que está acontecendo com o TikTok e por que ele está sendo acusado de espionagem? Recentemente ele está envolvido num caso muito curioso, um tanto quanto bem esquisito, com relação à captação ilegal de dados dos usuários, tá? Apesar de que captar dados de usuários através de aplicativo é uma prática muito comum em algumas empresas, né? A gente tem aí o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Pinterest. Isso dá até impressão, na verdade não dá impressão, né? A gente já não escolhe mais o que a gente consome no nosso celular, já que quando a gente está conversando com um amigo sobre um produto que a gente quer comprar ou algo do gênero, a gente acaba recebendo uma enxurrada de propaganda nas nossas redes sociais justamente sobre o produto que a gente quer comprar, né? Mas, de qualquer maneira,
uma coisa que diferencia bastante o TikTok dos outros é a quantidade de informações que ele está coletando e a forma com que ele faz isso. E o que está corroborando bastante com isso é que tem uma suspeita dele estar enviando esses dados para o governo chinês. E os argumentos que estão sendo usados contra o TikTok têm uma precedência baseada numa possibilidade teórica de que o governo chinês está obrigando a empresa ByteDance, utilizando de uma lei local deles, que é a Lei de Segurança Nacional, e essa lei obriga qualquer organização ou cidadão chinês a cooperar com o trabalho de inteligência do Estado, né? Ou seja, nessa teoria diz que a China está se utilizando dessa lei para obrigar a ByteDance a entregar dados sobre os usuários estrangeiros. E se recusar uma ordem direta do serviço de espionagem pode acabar trazendo diversas consequências aí para empresas grandes e até mesmo para o próprio cidadão que se recusar a cooperar com o governo. O que é uma situação muito complicada ali dentro, né? Porque os aplicativos ali são da China para chineses praticamente. Então você não pode falar nada, você fica totalmente podado. Então isso acaba ajudando bastante aí nessa desconfiança. Mas, por mais que não tenha nenhuma prova disso, uma coisa que também faz muita diferença do TikTok e esses outros aplicativos é que os outros apps, eles não escondem quais funcionalidades de coleta de dados eles estão utilizando. Por mais que eles não exponham como funciona o algoritmo de seleção de quem vai ficar famoso dentro da plataforma, o TikTok ele faz o que estiver ao alcance dele para poder impedir que um antivírus ou um usuário mais experiente ou até mesmo um analista profissional consiga perceber qual é a real dimensão do seu programa de monitoramento e coleta de dados. Então, galera, com tudo isso, a situação ainda fica muito mais complicada para o aplicativo. Isso só consegue aumentar a suspeita deles. Por mais que o TikTok já tenha se posicionado com isso, dizendo que jamais ofereceria esses dados para a China, a forma com que o aplicativo está se comportando no telefone do usuário faz com que não tenha como confiar na palavra deles. Mas aí a gente fica se perguntando qual que é os dados que eles estão coletando do nosso telefone, sendo que outras empresas também coletam dados. De acordo com um usuário do Reddit, que fez uma engenharia reversa dentro do aplicativo, ele conseguiu identificar de onde o aplicativo está tirando informações. Bom, pelo que ele informou, o TikTok tem acesso a informações da sua CPU, identificando seus componentes, a sua DPI, o uso da sua memória RAM, o espaço em disco, que é a sua memória interna, e até mesmo o tamanho da sua tela. Ele consegue saber quais aplicativos estão instalados no seu celular, inclusive os que você já desinstalou, muito provavelmente analisando a memória cache, mas eu acho que também tem a memória Dalvik Cache aí, que quem manja de root, quem usa um cleaner mais profundo deve saber do que eu tô falando. O TikTok também tem acesso aos seus dados de rede. Nisso ele consegue ver o seu endereço de IP, seu endereço MAC do roteador e o nome do seu ponto de Wi-Fi. Também podendo saber se o aparelho possui root, para quem utiliza o Android, e jailbreak, para quem utiliza o iPhone. Ele também rastreia sua geolocalização, no caso ele tem acesso ao seu GPS, recebendo uma atualização a cada 30 segundos. Então, no caso, o aplicativo sabe onde você está em tempo real, beleza? Além de estabelecer um servidor proxy local, que é algo também bem esquisito, que para quem não tiver bem posicionado, eu digo em questão de caráter, se tiver esse tipo de informação, pode usar para vários fins negativos aí para prejudicar o usuário. E de acordo com esse mesmo usuário, o TikTok ele possui diversas proteções para conseguir prevenir que o aplicativo seja revertido ou seja feito um debug nele aí por pessoas experientes. Mas ele também alegou que ele é bem experiente nessa parte, então eu acho que ele deve ser mesmo, não sei, não vi o cara fazendo, então não dá para saber. Enfim, ele também disse que o aplicativo ele muda, né,
o comportamento do aplicativo vai mudando conforme ele consegue perceber que tem alguém tentando descobrir o que ele está fazendo dentro do aparelho. Todo esse comportamento super estranho do TikTok no aparelho do usuário só faz aumentar a desconfiança, só faz aumentar o pensamento de que ele realmente é um aplicativo de espionagem da China, né? Inclusive, o Anonymous publicou no seu perfil no Twitter para que o pessoal não instalasse o TikTok, dizendo que ele é basicamente um malware de espionagem do governo chinês, e isso foi em resposta ao usuário que desmembrou o código do TikTok, tá? Mas esse mesmo usuário, ele disse que o TikTok não atende todos os critérios exatos de um malware, mas ele continua sendo um aplicativo muito suspeito e muito ruim para o usuário, né? Mas eu tenho muitos amigos aí que estão utilizando o aplicativo ainda, mesmo tendo tudo isso, né? Brasileiro, fazer o quê? Mas tudo bem, cada um sabe o que faz. Bom, mas também uma coisa que agravou muito a situação do aplicativo foi também mais ou menos no final de junho, que foi quando o iPhone lançou uma versão beta do iOS 14, que ele vinha com um recurso novo que identificava aplicativos instalados que conseguia ter acesso à sua área de transferência, que é o Ctrl+C, Ctrl+V do celular, até mesmo o ritmo de digitação do usuário ao usar as teclas do telefone. Ou seja, conforme você vai digitando, ele vai tendo acesso a isso, copiando isso, cada tecla ou cada palavra. Mas também não foi muito diferente do Reddit, do New York Times, do LinkedIn e outros aplicativos. Porém, não foi algo tão grave assim, eu acho, ou pelo menos foi abafado. Mas como já diz o meme, enfim, a hipocrisia, não é mesmo? E em março, um site investigativo chamado The Intercept trouxe alguns arquivos da ByteDance que instruiu os moderadores do TikTok a esconder vídeos com discursos políticos, com pessoas que fossem consideradas feias, com deficiência, ou um pouquinho acima do peso, ou pessoas pobres, né? Bom, basicamente dizendo, mostre somente pessoas ricas e de boa aparência, porque isso não vai atrair público para a plataforma, né? E, cara, sinceramente isso é muito ridículo, já que muito provavelmente a maior parte dos usuários com certeza não tem uma condição de vida muito legal, então acaba buscando alguma coisa para poder se divertir, para poder fugir um pouco da sua realidade, né? Algo que traga um sorriso no rosto antes de acordar, sei lá, 4 horas da manhã para batalhar. Mas não vou falar tudo bem, mas também é algo que acontece bastante, né? Eu não me surpreendi com isso. Mas com tudo isso que foi acontecendo, foi acumulando, virando uma bola de neve, polêmica, desconfiança de ser um aplicativo espião, acabou levando países como a Índia, Bangladesh e a Indonésia a banir o TikTok dos seus países. Inclusive, se eu não me engano, a Índia baniu mais uns outros, acho que mais de 50 aplicativos chineses também. E nessa sexta-feira, o presidente que ninguém se importa, o Donald Trump, ele anunciou também que vai proibir o TikTok nos Estados Unidos, ainda mais após as autoridades americanas começarem a demonstrar uma preocupação muito grande com a possibilidade real da plataforma ser usada como ferramenta de inteligência da China. Mas eu também não duvido que a China esteja realmente se usando, mas não tem provas. Outra coisa que eu andei pensando sobre o assunto também é que, como o brasileiro gosta bastante de americano, pelo menos a maioria deles, o nosso grande presidente está aí de prova, BR é muito baba-uva de americano, então eu acho que se for realmente banido nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil pode acabar sendo banido também. Porém, acredito que um fator muito importante para os Estados Unidos quererem banir foi porque o Trump ele deve ser muito rancoroso, né? Ele não deve ter gostado dos TikTokers terem trollado ele. E algo que também me preocupou bastante quando eu fiquei sabendo
é que a plataforma ela atrai muitas crianças, né? Tem um público aí de 9 a 14 anos de idade ou até menos, apesar de que tem criança que cria perfil com idade falsa, né? Então não tem como saber muito bem. Nisso, tendo muita criança ali dentro, acaba atraindo muitos predadores sexuais, o que é uma questão muito preocupante, muito sensível de lidar. E pelo que eu andei olhando, a plataforma também não lida muito bem com isso, onde tem crianças recebendo certos comentários totalmente desproporcionais, desnecessários e nojentos, sabe? Coisa que é inaceitável. Mesmo se não fosse criança, ainda assim não é aceitável, tá? Então, é uma plataforma que tem muita coisa errada ali dentro, tem muita coisa ainda que poderia melhorar, mas eu acredito que na atual situação ela vai acabar saindo das marketplaces. Eu acredito que a gente não vai achar mais ela numa Play Store da vida, numa Apple Store, ou seja lá onde for. Era uma plataforma que tinha um potencial muito grande, um lugar para as pessoas conseguirem se divertir, poder ver uma gracinha rápida para quem gosta de consumir vídeos rápidos, vídeos de 10, 60 segundos aí para dar umas risadas. Mas infelizmente não foi dessa vez. Porém, o que eu acho é que está sendo um pouco injusto também, porque diversos aplicativos provavelmente também têm esse tipo de acesso no telefone, como eu já mencionei antes ali. E uma coisa que eu falei que eu acho que está influenciando bastante nesse julgamento aí é o fato de ser um aplicativo chinês, que é um governo totalmente impositor, ditatorial, né? Como eu falei, eles podam os seus residentes, obrigam as suas empresas a darem os dados dos usuários para ele. Mas de qualquer maneira eu acredito que tem que fazer qualquer tipo de investigação aí nesses aplicativos que ficam ouvindo o que a gente quer comprar e depois fica publicando coisa que a gente não quer ver. Então nessa parte eu acho que está sendo injusto, tá? Mas eu não acho que seja injusto banir essa plataforma, até porque ela já promoveu muitos desafios perigosos, certo? E é algo que eu não concordo, apesar de que eu já utilizei o aplicativo, nunca cheguei a fazer nenhum desafio. Eu usei o aplicativo há 6, 7 meses atrás, eu não lembro agora, mas passei a desgostar dele pouco tempo depois. Eu tava numa fase muito tediosa da vida, tinha quebrado o braço não, desculpa, tinha quebrado a mão. Mas é isso, galera, eu acredito que seja isso que eu tinha pra falar. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês sobre isso, o que seria melhor estar melhorando aqui no canal. E eu peço, por gentileza, novamente deixar o seu joinha, se inscrever, isso é muito importante para divulgação, crescimento do canal, e ainda mais para influenciar a gente aí a ter inspiração para crescer, tá bom? Então eu agradeço a paciência e valeu, galera, é isso.